Olá, seja bem-vindo à nossa aula 3 de Planejamento e Controle de Estoques. Nesta aula eu vou falar sobre a classificação de estoques, começando pela classificação dos custos de estoques, né? Então, o primeiro desses custos seria o custo de aquisição ou de pedido. Esse é aquele tipo de custo que a gente costuma chamar de custo fixo. Toda vez que você vai colocar um pedido novo, ele tem vários custos que são envolvidos lá. Por exemplo, custo de contato, né? Aquela ligação ou uso de cota na transação de um determinado software, né? Que é de terceiro normalmente. Então, lá nos anos 80, por exemplo, o custo de uma ligação que fosse feita para um outro estado, para um outro país, né? Tinha um valor elevado e essas ligações só eram feitas quando era muito importante. Então, colocar um pedido envolvia um custo. Então, dependendo da empresa, se eram pedidos pequenos, muito fracionados, esse custo era relevante. Mas atualmente, você praticamente troca o custo da ligação, que ficou muito mais barato, né? Salvo para ligações internacionais, mas você acaba caindo num outro custo que muitas empresas têm, que é relacionado ao software que ela utiliza. Normalmente não é um software proprietário, né? É um software desenvolvido por terceiros e administrado por terceiros. E várias empresas compram alguma cota, né, de transações que podem ser feitas por meio desse software. Então acaba utilizando dessa cota cada vez que coloca um pedido. Outros custos que também incorrem é a respeito do tempo em que aquele funcionário despende para a execução desse serviço. Em alguns casos também é até mesmo uma confecção de um contrato novo, né? Mesmo que você já esteja acostumado a comprar com aquele cliente, sempre envolve a confecção do contrato. E aí, dependendo desse contrato, você tem uma certa burocracia, né, para atravessar dentro da empresa ou das empresas. Então, os custos de aquisição de pedido normalmente se referem àqueles custos fixos, né? Ou seja, toda vez que você for colocar um pedido, aqueles determinados custos vão incorrer para a empresa. Um outro tipo de custo é o de transporte ou de armazenagem e de manuseio. Né? Esse talvez seja um dos custos mais comuns, né? Ou o custo mais comum de uma empresa conseguir identificar, né? Que está acontecendo. Então, são custos de movimento, o próprio custo de transporte da mercadoria, né, ou de movimentação, por exemplo, dentro de um centro de distribuição, como vocês podem ver aí na imagem, você tem operadores dentro desse centro de distribuição. Então você acaba fazendo movimentação desse produto lá dentro e isso gera algum custo. Algumas empresas retiram um produto de uma unidade e levam para outra unidade. Só de fazer essa movimentação, muitas vezes elas vão ter que tirar uma nota fiscal desse produto, porque ele está saindo da unidade, né? Mesmo que indo para um outro local, mas você precisa da nota fiscal para o transporte. A área física, propriamente dita, onde é armazenado esse produto, também é um custo para a empresa, porque essa área foi construída ou ela foi alugada, ela exige manutenção. Muitas vezes você tem custos de software e de outras ferramentas, né, equipamentos, que são utilizados para conseguir fazer a gestão desses estoques. Né? E um outro tipo de custo que é normal acontecer por alguns tipos de itens é a depreciação desse material, a depreciação desse item. Quando você fala de itens de tecnologia, principalmente computadores, smartphones, né? Esses itens têm uma depreciação consideravelmente rápida, né? Porque constantemente são lançados novos produtos no mercado. Então, você tem um certo tempo para vender esse produto após o lançamento, senão ele vai perdendo valor no mercado, né? Ele vai se tornando um pouco mais obsoleto. Por exemplo, itens de alimento, né? Eles podem ir chegando próximo da data de vencimento e aí perdem o valor quase que totalmente no mercado. E se for então um item que foi substituído no mercado, você perde. Né? Então, esses custos de transporte, armazenagem e manuseio são aqueles que normalmente
o empresário ele consegue perceber, né, alguns desses custos, mas isso também não quer dizer que ele administre perfeitamente, né? Agora, um custo que é bastante relevante, nem sempre os empresários tomam atenção a ele, é o custo de falta de estoque. Esse tipo de custo envolve você perder uma venda ou perder a confiança de um cliente e até mesmo perder esse cliente totalmente, né? Então, quando você não tem um estoque para atender um cliente, o cliente pode ficar um pouco aborrecido de ter que esperar, ou ele ir no mercado e tentar encontrar um outro fornecedor para ele. E aí você então deu a oportunidade dele encontrar um outro fornecedor e de repente conseguir uma política que para ele agrada melhor, seja de preço ou de política de entregas, né? Que para ele acaba sendo mais interessante. Então você acaba perdendo esse cliente, tá? Então esse custo de falta de estoque ele tem que ser muito bem cuidado, né? Porque senão você sai do mercado porque você não tem o produto disponível naquele momento que o cliente deseja. Então hoje a gente fala muito de compras online, mas a logística durante muito tempo foi um grande problema para essas lojas, né, que vendem na internet. Hoje, um tanto mais rápido, vocês veem aí, por exemplo, o Mercado Livre, né, com uma dinâmica bastante interessante nas entregas, dependendo cada vez menos dos correios, né, para fazer suas entregas, e num cenário completamente diferente, né? Você recebe o seu produto num sábado ou domingo ou feriado em qualquer horário. Isso de repente pode ser entendido como ruim para muitas pessoas, para outras o que interessa é que chegou rápido, né? Então de repente se ele comprou um videogame para brincar com o filho numa sexta-feira, o que seria normal ele receber somente a partir da segunda-feira, pode ser que ele receba num domingo, né, sábado ou domingo, e ainda dê tempo para brincar com o filho, né, o que não iria acontecer durante a semana. Então, as lojas online, durante muito tempo, perdiam em vendas para lojas físicas porque o cliente, se deu um problema no smartphone dele, ele não consegue aguardar uma semana como era, né, tempos atrás, para receber seu smartphone. É claro que ele vai no shopping mais próximo ou alguma coisa do tipo e vai comprar o smartphone na loja física. Ele sabe que na internet talvez fosse um pouco mais barato, mas ele vai na loja física porque ele é imediato, né? Ele já pega o smartphone lá ou outro produto que seja que ele for comprar. Okay? Agora, quando a gente fala de empresas, né, onde o volume de compra é muito maior, então você não ter estoque para fornecer para o seu cliente pode significar a perda dele. Então, ainda uma coisa importante de se comentar aqui é que se você não vai deixar faltar estoque para o seu cliente, outros custos vão incorrer, que é principalmente desse slide, né, os custos de transporte, armazenagem e manuseio. Você precisa ter o produto para entregar para o seu cliente, então você vai assumir esses custos, mas provavelmente você vai repassar para o cliente. Então, se você tem uma empresa em que vende itens, ganha-se muito valor quando eles estão disponíveis em relação a outros vendedores, outros fornecedores, então pode ser uma vantagem. Porém, o seu produto provavelmente vai custar mais caro do que o dos demais. Então, é por isso, né, ou isso foi justificado durante muito tempo com as lojas físicas. As lojas físicas dizendo, olha, eu já tenho o produto à pronta entrega, por isso que o meu preço é maior. Claro que as lojas físicas normalmente colocam aquela coisa do na internet não tem ninguém trabalhando, como se isso fosse verdade. Não é, né? Incorrem vários custos, claro que provavelmente menores, né, do que de uma loja física. Né? Imagina num shopping center, uma loja de calçados, ela paga muito caro pelo local e ela ainda precisa armazenar estoque, né, dos itens. Então ela não vai conseguir fazer um estoque muito grande lá, mas ela vai acabar estocando talvez em algum outro lugar e esse produto ficar fazendo viagens constantes, que seria a mesma coisa daquele slide, né, do item 1, que é o custo de aquisição ao pedido. Se você ficar pedindo, mesmo que seja da sua própria empresa,
para o produto sair de um determinado armazém para vir para sua loja, há um tempo que é dispensado, né, para isso, então há um custo do próprio transporte, né, do item até na loja. Okay? Então, por exemplo, o custo de frete, né, ele vai ser um custo fixo, apesar do frete ser variável. Sempre que vocês entrarem em uma loja na web vai acontecer coisa desse tipo, né? Se você faz o pedido uma vez, você paga o frete. Se você fizer outra vez, você vai pagar o frete de novo, né? Então, uma maneira de tentar economizar é faz o maior pedido possível de uma única vez que você paga apenas um frete. Mas essa questão do frete é muito discutível. Cada empresa vendedora, né, cada fornecedor, tem uma política de frete. Então, nem sempre, só porque você vai comprar vários produtos de uma vez, você vai pagar mais barato. Pode ser que não. Avançando um pouco, então, sistemas de revisão dos estoques. Dois tipos de sistemas de revisão dos estoques. Revisar os estoques vou fazer uma vistoria, ou vou verificar, né, na verdade, como está o nível de estoque de cada produto que eu tenho lá, de cada item que eu tenho. Então, uma das maneiras de fazer essa revisão é a revisão contínua, que a gente usa o Q, né, como o nome do parâmetro, né, para a gente identificar. Olhou para o Q, sabe que é o sistema de revisão contínua. Como funciona então essa revisão contínua? Basicamente ela tem um ponto de reposição que é onde o intervalo entre pedidos é variável e o tamanho do lote do pedido, por consequência, é fixo. Então, no sistema de revisão contínua, você sempre vai ter uma situação onde a revisão está acontecendo sempre que o produto é vendido, por exemplo, há uma revisão, então vai sair uma unidade do estoque. Isso passou pelo sistema, o sistema mesmo vai verificar qual o nível daquele estoque. E o pedido, quando ele é colocado sempre numa mesma quantidade, um lote já pré-definido. Então se diz que o tamanho do lote de pedido é fixo. Tá? A gente vai ver isso daí um pouquinho melhor, mas basicamente você tem um nível, né, de estoque desejável, por exemplo, daquele item, e tem um nível de estoque onde você dispara a compra. Então seu estoque vai abaixando até que chega nesse nível de disparo da compra. Então, quando chega nesse nível, você já tem um lote de tamanho fixo, né, já determinado, onde você calculou, a gente vai ver isso, né, onde você calculou o tamanho desse lote para que ele fosse o de menor custo possível para sua empresa, mais vantajoso. Então você vai comprar sempre lotes do mesmo tamanho. Você não sabe exatamente quando você vai comprar, mas você sabe qual o tamanho do lote que vai ser comprado. E existe um outro sistema que é o de revisão periódica. Você tem um intervalo entre pedidos que é fixado. Você não faz uma venda e já vai olhar lá o quanto restou, né, do produto em estoque. Não, você tem épocas em que você vai fazer essa revisão de estoque. E aí isso pode ser um pouco estranho, porque hoje a gente fala muito de computador, o computador está fazendo, né, um papel bastante relevante no controle de estoques, mas pouco tempo atrás, ou ainda em várias empresas, existe essa questão da revisão periódica. Tá? E aí eu vou dar exemplo. O intervalo entre pedidos, então, é fixo, ele é fixado. O cara vai fazer essa verificação uma vez por dia, ou uma vez na semana, ou uma vez no mês, não importa, mas esse período ele é fixado, né? Ele não ocorre a qualquer momento. E aí, por consequência, o tamanho do lote vai ser variável. Tá? Por quê? As vendas, provavelmente, elas não vão acontecer, não é porque você vai fazer a revisão por período determinado que as vendas vão ocorrer, né, linearmente, não vai ser assim. A cada vez que você faz a verificação desse estoque, esse estoque pode ter variado. Digamos que a verificação seja semanal, naquela semana se vendeu muito, legal, então você vai fazer um pedido, uma quantidade grande. Mas na próxima semana não vendeu quase nada, então talvez você nem peça, nem compre do produto. Bom, então como que é a sistemática da revisão contínua? Basicamente após retirar o item do estoque, você vai verificar como está o nível do estoque,
E se o nível de estoque atingir o ponto de reposição, que a gente normalmente usa a letra R, é realizado então o pedido do lote econômico de compra, o LEC, né, que a gente vai aprender a calcular mais adiante. E na sistemática do sistema de revisão periódica, a posição do estoque do item é revisada então periodicamente, o pedido é sempre colocado no final de cada revisão e o tempo entre pedidos é fixo, mas o tamanho do pedido pode variar. Então a demanda não é que ela é aleatória, né? Mas você não consegue fazer exatamente uma previsão, não consegue ter a certeza de qual é o tamanho, vai depender do quanto foi consumido desse item. Então, um exemplo são aquelas máquinas, né, que você pega o alimento. Essas máquinas, por mais que você queira fazer uma revisão contínua, a maior parte dessas máquinas, se não todas, elas ainda não estão com internet das coisas, né, que é um assunto de outra disciplina, mas enfim, essas máquinas normalmente, ou por muito tempo pelo menos, elas estiveram num determinado local e a verificação desses estoques era feita periodicamente por um humano, não era tudo automatizado na máquina. Hoje, com a internet das coisas, seria possível, claro, conforme vai havendo vendas nessa máquina, essa máquina já dispara um pedido para o próprio fornecedor para ser preenchida a máquina. Tá? Ou, claro, né, para a empresa que faz a gestão dessas máquinas. Então, com a internet das coisas, isso é fácil. Vocês talvez não tenham ouvido falar de internet das coisas relacionado a uma máquina desse tipo, mas devem ter ouvido falar da geladeira inteligente, né, que seria aquela geladeira que percebe que não tem leite e faz o pedido para o supermercado. Então seria algo parecido, né, uma máquina dessa daí, muito mais fácil talvez de administrá-la, né, que a maior parte dessas máquinas ainda vivem a revisão periódica humana. Bom, quais as principais decisões? Em um sistema de revisão contínua, as perguntas importantes são: qual o tamanho do lote do pedido? Qual o ponto de reposição, né, o momento que eu vou disparar esse pedido? E qual o estoque de segurança recomendado para o produto? O vendedor ele tem uma experiência de venda daquele produto. Não necessariamente ele vai vender a mesma quantidade sempre, toda semana. Então ele faz um estoque de segurança, que é aquele em que se eu vender mais do que o normal, eu consigo atender o meu cliente. Então é um estoque de segurança, é aquele que talvez na maior parte do tempo não vai ser utilizado. Ele só vai ser utilizado quando a previsão deu errado e você vendeu mais do que estava esperando. E no sistema de revisão periódica, o tamanho do intervalo entre revisões, que é importante, e o nível alvo desejado para o estoque. Tá? Notem que eu estou utilizando bastante as letrinhas aí, porque depois a gente vai usar fórmulas, né, para calcular o lote econômico. Sistema de revisão periódica, tamanho do intervalo entre revisões. Talvez nem todas as máquinas do mesmo modelo, da mesma capacidade, vão receber revisões com o mesmo espaçamento. Porque uma máquina de repente está próxima a uma cantina, a um departamento de uma universidade que tem um fluxo bastante alto, um perfil consumidor daquele tipo de produto, e uma outra máquina pode estar numa região pouco movimentada, então ela tem um volume de vendas muito menor. O intervalo entre revisões não é só pelo tipo da máquina ou pelo tipo do produto. Uma coisa importante é a gente falar também sobre a classificação ABC. Nem todas as empresas, ou grande parte das empresas, tem um lucro igual para cada produto. Não tem uma quantidade de vendas igual para cada produto. Então, na indústria automobilística, quando você pega uma determinada marca de carro, né, você tem vários modelos. E você tem aqueles modelos de entrada, que normalmente são os mais vendidos, e modelos top, e os intermediários, claro. Então, normalmente você vende mais dos modelos de entrada e menos dos modelos top. Quem acaba, entre aspas, aí, né, sustentando a empresa, ou gerando bastante receita para a empresa, são os modelos de entrada, que são os que vendem mais. Talvez o lucro por unidade seja menor, mas como o quantitativo é muito maior, é lá que está a receita da empresa.
um exemplo, né, onde o volume de vendas, quanto maior, mais auxilia na empresa. Isso é normal em várias outras empresas, tá? Você vai pegar aí uma Apple, onde o iPhone é o carro-chefe da empresa. Para várias outras empresas, né, cada ramo de negócio vai ter o produto que é mais lucrativo. Então, quando a gente fala de uma curva ABC, você vai elencar os produtos que são de classe A para sua empresa, aqueles que são os mais importantes, mais lucrativos, de classe B e de classe C. Então, até mesmo uma empresa produtora de refrigerantes, por exemplo, ela pode estar fazendo uma classificação ABC com seus produtos. Normalmente aquela cola é a que vende mais, tem o maior valor, então ela é um produto A. E existem outros produtos menos consumidos, né, pelo consumidor, de valor mais barato, e que acabam sendo o classe C dessa empresa, mas ela mantém no mercado para não perder, né, alguma oportunidade aí. Então, itens do tipo A geram um alto valor para a empresa, geralmente entre 15% e 20% dos itens que a empresa tem, ou dos produtos, né, modelos de produtos que a empresa tem, acabam representando entre 75% e 80% do total da empresa. Aí está como total gasto, né, no total de receita da empresa. Itens do tipo B seriam aqueles intermediários, médio valor, né? E geralmente de 30% a 40% desses itens representam cerca de 15% a 20% do total gasto ou da receita. Itens do tipo C, baixo valor para a empresa, geralmente de 60% a 70% dos itens representam apenas entre 5% e 15% do valor total. Então, mesmo você tendo uma grande quantidade de itens aqui, eles representam pouco na receita da sua empresa. E alguns poucos produtos aqui do tipo A é que acabam representando uma grande receita. Então aqui nessa tabelinha a gente tem um exemplo, né, com vários itens, né, para você poder fazer essa classificação ABC. E aí você tem um item, por exemplo, na primeira linha aqui, o F11. Qual o consumo anual desse produto? 40 mil. Custo unitário, 0,07 dinheiro, né? E o custo anual, então, deu 2.800. Ele está em quinto em relevância, porque, por exemplo, ele perde para o F20, onde o consumo anual é de 195 mil unidades, a um custo unitário maior, né? 0,11, o que gera um custo anual muito maior, né? 21.450. Então, nesse caso, basicamente você está olhando a relevância pelo custo anual, né? Então você tem o F20 em primeiro, o L16 em segundo, L45 em terceiro e por aí vai. E quando você começa a olhar a quantidade de valor desses produtos, você percebe que se você juntar o F20 e o L16, que são apenas dois produtos, eles já correspondem pela maior parte do custo dessa empresa. Então são os itens que ela tem que dar mais atenção. Ordenando então aquela tabela, olhando, né, para esse custo acumulado, o F20, claro, ficou em primeiro, L16 em segundo, e esse F20, o custo acumulado dele ao ano, né, ele corresponde a quase 40%. E aí o L16, ele soma, né, o acumulado aqui em porcentagens e já deu 71%. Ele, né, o L16 mais o F20, já dá um total de custo acumulado da empresa de 71%. Eles juntos, né, correspondem a 71% do custo acumulado da empresa. Então esses dois itens foram considerados como o item classe A. Bom, então na classificação ABC poderia ir até 80 na classe A, mas a diferença, né, para incluir um terceiro produto, ele só colabora aí com um pouco mais de 9%, né, 9,2%. Então a colaboração dele é muito pequena quando você compara com a dos dois primeiros. Então a gente deixa ele como classe B. Tá? Isso é uma tomada de decisão do decisor mesmo, né? do ser humano muitas vezes. Então L45, N8 e F11, ó, eles vão ser itens intermediários, itens de classe B. Vai até o 94,4%, sobrando 5,6%, né, para os demais itens,
então posso considerar de L17 até L51 itens de classe C. Aqueles que eu mantenho na minha empresa apenas para agradar os clientes, né? Mas não é o que me proporciona maior lucro. Então, como acontece um gráfico da curva ABC, normalmente até 80%, né, dá para você considerar esses itens de alto valor e normalmente são poucos, ó. Até 20% desses itens correspondem a aproximadamente 80% do valor. Então é aquela regra 80-20, né? Aproximadamente 20% dos itens que você tem na sua empresa correspondem a 80% do que você tem de receita ou de custo, como está sendo apresentado nessa tabela. Sempre existem itens mais importantes que outros, ou itens que sejam mais onerosos, no caso aí do custo. Então, não se pode dar o mesmo tratamento para todos os itens. Bom, então, na nossa próxima videoaula eu vou falar sobre o lote econômico de compra, ou lote econômico de produção também. Como calcular o tamanho de lote ideal a ser adquirido pela empresa cada vez que ela coloca um pedido.